Boa noite para todo mundo, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai dar continuidade, né, a essa nossa segunda aula, onde hoje a gente vai falar sobre música serial. É importante só analisar, hoje eu mudei o modelo de configuração do áudio, então assim, provavelmente a qualidade aumentou, ocorre que está tendo muito mais chiado, né? Então esse foi o efeito colateral, vamos dizer. Nós vamos tentar hoje assim, tá? Então, o assunto de hoje é música serial e é importante a gente estar preparado acusticamente para isso, para as experiências sonoras de hoje, porque essa música não tem nada a ver com a perspectiva impressionista que a gente viu na última aula, né? Então, é uma música que ela tem uma matriz austríaca, então na realidade a gente sai, fazendo uma revisão, né? A gente sai da música francesa, com aquela inspiração oriental, com aquela ideia de música bem tranquila, de uma música pictórica, né? Uma música que remete à construção de imagem, como se fosse uma pintura sonora. A gente sai do contexto do Debussy e do Ravel para trabalhar agora o começo do século XX, a música na primeira década, na década de 10, na realidade na segunda década do século XX, onde a gente vai ter a chamada escola austríaca. E essa é considerada a segunda escola austríaca, né? A primeira escola era montada por uma trindade que era formada por Mozart, Haydn e Beethoven. E aí a gente tem a segunda história, a segunda escola austríaca, desculpa, que é formada por também uma trindade, que eu vou explicar mais à frente, né? Como funciona um pouquinho do contexto dessa música, né? Ela tem um sistema em que a estrutura ela difere totalmente da estrutura sonora, tanto do impressionismo, né, da música de Debussy, mas também daqueles 300 anos quase de música em que a gente tinha um sistema vigorando. Esse sistema é o sistema tonal, né? E para a gente entender a diferença de sistema que vai ser empregado agora por esses compositores austríacos da música chamada música serial, serialismo, né? A gente precisa entender como é que funciona essa música tonal para comparar. E o aspecto que a gente vai comparar hoje é em cima da hierarquia das notas. Como funciona um sistema tonal, com algumas nuances de estilo, algumas nuances próprias de cada período ali das décadas ou século que vai se falando, século XVII, XVIII, XIX. Você tem, obviamente, muita transformação, muitas formas diferentes de compor essa música. Mas você tem, de qualquer modo, um sistema, e esse sistema aqui é a força motriz dessa música de 300 anos, que a gente chama de música tonal. Ela parte de um tipo de hierarquia das notas. Como funciona essa hierarquia? A melhor maneira de entender, creio que seja pensar como um sistema solar. Vamos imaginar uma música que ela tem um tom, vamos imaginar, por exemplo, aqui um Glória do Vivaldi. Antônio Vivaldi, uma peça para coro, orquestra e solistas. Então, assim, o Glória de Vivaldi, ele tem a tonalidade de Ré maior. A gente poderia falar muitas coisas sobre o Ré maior aqui, o que exatamente quer dizer. Mas o que me interessa aqui é especificamente a questão de que dizer que uma música é em Ré maior é pressupor que existem algumas notas mais importantes que outras. Isso aqui é o aspecto central. Ré maior pressupõe que o Ré seja a nota mais importante. O que quer dizer que o Ré é mais importante? É muito provável que uma música em Ré maior tenha o Ré como a nota que mais aparece. É muito provável, se a gente fosse contar ali na partitura, provavelmente isso ia ser verdade. Por quê? Porque existe como se fosse uma espécie de centro gravitacional em torno de uma nota que ela atrai algumas outras em graus de atração diferentes. Como se algumas notas fizessem parte de um sistema solar, como o nosso, onde você tem o Sol, e o Sol ele tem em torno dele, né, outros planetas que vão, você vai ter planetas que vão gravitar em torno. Tem uns que estão mais próximos, tem uns que estão mais distantes.
e alguns que estariam mais distantes, de modo que não desse para fazer atração, eles não participam ou a gente não consegue entendê-los como parte do sistema solar. Um Ré maior, o Ré é o Sol. Agora a gente imagina que existe um planeta, o primeiro planeta mais perto. Qual o primeiro planeta mais perto do Ré? É o Lá. Porque na sequência das notas, qual seria o mais perto? Seria, vamos dizer assim, o mais simpático, o que mais é mais próximo, amigo do peito. O Lá, acusticamente, é a nota mais próxima do Ré. Logo, o Lá é o primeiro planeta a estar circundando o Ré. O segundo seria o Sol. Então, acusticamente, depois do Lá, o segundo amigo, né, mais íntimo do Ré é o Sol. E dessa maneira você vai atribuindo notas que são menos e menos e menos e menos simpáticas, até chegar a um ponto em que você tem algumas notas que já não são simpáticas. E de fato, aquelas mais próximas são as que têm maior atração, sofrem mais atração pela questão, pelo próprio Ré. Isto é estabelecer uma hierarquia de notas. Como é que a gente vê isso na música? A gente vê isso na forma de que as notas mais simpáticas, elas aparecem mais, são as que mais vão soar, são as que mais vão ser lembradas. É como se uma composição fosse uma festa, e aí você vai chamar aquelas que têm mais afinidade com você. Quem não tem tantas vezes pode chamar numa festa, outra não. E quem não tem nenhuma, você nem chama, nem faz parte desse sistema solar, entendeu? Não faz parte do teu núcleo de amizade mais próximo, da mais próxima para mais distante. Então, entender a hierarquia das notas como sistema solar, eu acho que é usar uma metáfora que faz sentido, porque a gente vai entender que na música existem sim notas mais importantes que outras. Como é que a gente mede isso? Elas vão aparecer mais que outras, né? A que mais aparece provavelmente é o Ré. Tudo acontece em torno. E aí você vai tendo outras. Se a gente fosse contar bonitinho, a gente ia encontrar uma hierarquia em que cada vez menos tais notas vão aparecendo e que certas notas aparecem bastante. Estão sempre do lado delas. Estão sempre simpáticas a elas, né? Isso aí é o sistema de modo a organizar a gente dizer que uma música tem tal tom. O que quer dizer que o tal tom, que a música tem um certo tom, quer dizer que a festa, que é essa música, vai ter o predomínio de algumas notas. E outras notas não vão ser tão importantes, não vão ser tão destacadas. É isso que a gente está falando na música ocidental, certo? Então, o objetivo da música qual a diferença para a música serial, então? Ocorre que essa organização de notas de maneira hierárquica, o objetivo da música serial é negar e cancelar qualquer estrutura de hierarquia entre essas notas. E ela já começa trabalhando em cima de um aspecto muito, muito especial. Tanto é verdade que o sistema tonal ele privilegia algumas notas, que acontece o quê? Que uma tonalidade no sistema ocidental, né, da maneira que a gente percebe música no ocidente, você tem uma escala que vai gerar aquele tom, né? Ré maior é a partir de uma escala. Quantas notas tem essa escala? Ela tem 7. Mas se a gente for contar todas as notas, quantas são as notas divididas? Quais notas que a gente tem na música ocidental? A gente tem Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Isso quer dizer que nós temos 12 notas. Mas a escala do sistema, as escalas ocidentais, elas têm 7. Então, então quer dizer que já tem 5 que já foram barradas de clara. É exatamente esse tipo de coisa que a gente quer dizer com hierarquia, entendeu? Algumas têm muito mais privilégio que as outras. Algumas fazem parte da escala. Tanto que se eu escolho outra escala, por exemplo, Mi bemol maior, outras notas vão estar nessa festa. E tem notas que às vezes no Ré estariam certeza na festa do Ré e não estarão mais de jeito nenhum no Mi bemol, na escala de Mi bemol. Então isso quer dizer que
a música tonal, ela seleciona, ela é seletiva por algumas notas, assim como outras músicas do mundo que a gente tem também. Isso que é importante. Então, quando a gente pensa a música serial, a grande diferença ela não faz julgamento, ela não faz preferência por uma nota ou outra. Ela vai utilizar a totalidade das notas e ela vai organizar numa estrutura em que não vai colocar por predomínio uma nota sobre a outra. Em Ré maior, algumas notas vão ser mais importantes que as outras. O objetivo, vamos dizer assim, filosófico musical, da filosofia da música serial, é justamente negar a hierarquia entre notas e colocar todas elas numa situação de interdependência. Todas elas dependem igualmente das outras. Todas elas valem igual. Esse é o raciocínio, essa é a filosofia. Quem é que coloca essa filosofia? É o compositor austríaco Arnold Schoenberg. Ele não foi exatamente ele que inventou esse sistema, né, mas dizem que ele que popularizou esse sistema, essa maneira de pensar, essa maneira de organizar a música, que eu vou começar a desenvolver mais pra frente aqui no vídeo com vocês. Então, o Schoenberg, ele vai ter 2 discípulos, e como eu falei, é uma trindade também que vai formar essa chamada segunda escola vienense, formada primeiro pelo Arnold Schoenberg e pelo Anton Weber e pelo Alban Berg. Então, o Schoenberg, o Berg e o Weber são são consideradas a segunda escola vienense de composição, né? E ela vai começar a partir do início dessas peças que já começam a pressupor um serialismo, que ali seria a partir da segunda década do século XX, né, que seria a partir de 1910, ou especificamente 1912, onde a gente tem uma obra que ela é considerada um grande marco, né? Mas é importante a gente colocar, antes de chegar nessa obra, que quando você sai de uma perspectiva de tonalismo, tonal, como se diz, você passa por um período ali em que essa música, não sendo tonal, ela recebe aquela letrinha antes de atonal, né? Então, ou seja, que é uma designação não de afirmação de nada, mas só de negação de algo, né? Então, ou seja, é uma música que não é tonal. Bem, uma música tonal, uma música atonal, ela pode ter vários caminhos diferentes. Se a gente for pensar em algumas perspectivas, a música impressionista também é atonal, porque a organização dela não é exatamente da maneira que o sistema tonal usa. Se a gente for pensar em músicas do mundo inteiro, muitas perspectivas diferentes, a gente vai ver que elas não são tonais, e todas elas são atonais. O que quer dizer atonal? Nesse contexto, absolutamente não quer dizer nada, muito útil. Então, o que acontece é que você começa a ter sistemas de organização de notas que vão diferir, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar agora a explicar um pouco, aí já tecnicamente, do serialismo, e aí a gente vai fazer uso de uma dinâmica, de uma prática, a partir de agora. Uma informação preliminar. O serialismo, ele tem uma primeira fase e depois ele se expande. A primeira fase do serialismo é dominado pela desconstrução da hierarquia de notas, especificamente notas. Você vai trabalhar com serialismo, né? Vai trabalhar com uma perspectiva de uma série de notas. E como você escolhe essas notas é que é a grande diferença, né, para a questão do tonalismo, né? Então, qual é o contexto qual é a primeira fase desse serialismo? Ele vai marcar pelo fato de a gente estar constituindo um sistema de desconstruir a hierarquia de notas. Por isso a gente vai chamar essa primeira fase dentro do serialismo de dodecafonismo. Quem já conheceu, quem já ouviu falar, já deve ter ideia de que dode vem de 12, né? Como eu falava antes, as 12 notas que a gente tem dentro do nosso sistema de notas ocidental, sistema de alturas, sistema ocidental, a gente tem 12 notas.
que a escala tradicional, as escalas ocidentais usavam 7 de preferência. 5 ficavam em segundo plano. Aqui você tem a utilização e pede igualdade no primeiro momento de 12 notas musicais, né? Por isso, uma das faces do serialismo vai se chamar dodecafonismo. E, mas como é que seriam outras faces? O primeiro parâmetro que vai receber essa quebra de hierarquia são as notas. A gente tem outros parâmetros da música. A música precisa ter o que mais para ser música? Melodia, tem outros caminhos aí. Ritmo, pensamento dinâmica, timbre. Você tem uma infinidade de possibilidades aí para você subverter também. Então, o que acontece é que a primeira fase do serialismo ela é focada nesse raciocínio das notas. E depois, mais à frente, ele vai ganhar um outro status e aí ele vai se estender para outros parâmetros. Ok? Bem, agora a gente vai fazer essa pequena dinâmica. Aí você, aproveitando que esse vídeo é gravado, você vai pausar esse vídeo agora e aí vai pegar um papel. Beleza? Então assim, pegando esse papel, você vai escrever no cantinho, você vai escrever uma listinha das 12 notas musicais que a gente tem no Ocidente. Então você vai escrever bonitinho ali: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Né? Escreve ali no cantinho também, pode pausar o vídeo. Depois de escrever no cantinho, você vai pegar uma pauta musical e você vai começar a utilizar cada uma dessas notas. Mas existe um critério inicial, que era o critério do primeiro momento do serialismo, que era: você não pode repetir nenhuma nota. Você só pode repetir uma nota quando todas as demais já tiverem ido. Aí você começa um novo ciclo. Então vocês vão escolher de uma maneira aparentemente aleatória, vocês vão escolher essas 12 notas musicais e vão escrevendo ali na sua pauta, ok? Aí vocês podem também dar uma pausadinha no vídeo. Então essa escolha dessas 12 notas, então, como eu falei, ela não é aleatória, porque então, o próprio conceito de música aleatória, ela é uma outra vertente também do século XX, que a gente vai estudar depois. Então seria muito injusto dizer que é aleatório. Mas vocês vão escolher de maneira aleatória, porque vai funcionar bem melhor. Atenção, o objetivo, vocês não têm que pensar se soa bonito essa sequência. Sintam-se livres para colocar essas notas na sequência que der vontade mesmo. A ideia é que seja bem livre mesmo, né? Então depois de vocês escolherem e selecionarem as 12, vai ticando, a dica é essa, vai ticando uma por uma no canto, para você saber que você não pode repetir, né, aquela. Quando acabarem, todas forem ticadas, quando todas você já tiver usado, aí você para. Esse é o primeiro exercício. Essa é a organização básica do modelo básico de escala da música serial nessa fase dodecafônica, certo? Como é que se chama essa sequência de 12 notas que vocês escolheram de maneira livre, né? Ela se chama ela é uma série, por isso serialismo. Mas como ela é a série matriz, como ela é a primeira série, a gente vai chamar ela de série 0, né? E a partir dessa série, muitos outros exercícios podem ir acontecendo. Mas para a primeira fase, né, para a gente só brincar com isso, já vale essa base, já seria essa série 0 que vocês compuseram, já serve como base para compor muita música já, por exemplo. Seria como se vocês tivessem estabelecido a escala básica para a música de vocês. Sendo que o critério primeiro dessa fase dodecafônica vai ser não repetir notas até que todas as 12 tenham terminado. E quando todas as 12 terminam, o que você faz? Você começa novamente essas 12 notas. Aí depois terminei essas 12. Minha música ainda tem mais notas. Então você vai seguindo sem repetir de 12 em 12, certo? Você poderia fazer isso na forma de vários instrumentos diferentes. Tipo essas notas aparecendo uma aqui, depois o outro, depois dessa toca a segunda nota, depois o outro toca. Ou ser para o mesmo instrumento e tocar uma atrás da outra, um piano, tocar nas duas mãos, essa sequência de notas seguidas.
Você poderia também, pensando em práticas, atividades, vamos dizer assim, criativas, né? Você poderia, por exemplo, pegar as 4 primeiras notas e você pode tocar junto, depois você tocar as outras 4 notas junto. Ou seja, de certa maneira você não quebrou que tipo, a sequência era aquela. Você tocou elas ao mesmo momento ali, você não inverteu, você só manteve, tudo bem. Então você tem, só para a gente ter uma ideia de como você pode, a partir dessas 12 notas, e brincando com instrumentos, ou no mesmo instrumento, que momento você faz, você pode ter possibilidades criativas infinitas. Outra característica é que você pode, a partir desse momento, perceber que a sonoridade dessa escala, se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, tocar, só essas 12 notas na sequência, e se vocês pensarem de maneira bem livre, vocês não pensaram sonoramente, vocês vão perceber que o impacto sonoro dessa música é bem diferente, é bem curioso, assim. Alguns considerariam até fantasmagórico, assim. E essa é a ideia. Porque pelo fato de você não escolher por simpatia a nota que vem depois, você acaba criando uma lista de, vamos dizer assim, desafinidades. Ah, mas isso é estranho. Mas talvez essa seja a matriz da filosofia da música serial, na perspectiva dodecafônica. Exatamente essa ideia. É como se você chamasse para uma festa um monte de gente que você nunca viu. E aí essas pessoas nessa festa talvez possam aleatoriamente ter familiaridade com você. Às vezes pode não. Às vezes você pode descobrir que você não combina com ninguém. Isso faria parte também dessa experiência. E na realidade são os exemplos que ficam mais legais. Quando a música... quando a sequência de notas, elas parecem que não combinam, né, entre si. Isso é que é interessante. Então, essa maneira de soar, que a gente vai analisar agora no próximo vídeo, é esse fato de quebrar essa hierarquia. E, de certa maneira, se todas elas meio que gritam uma para as outras, todas elas estão na mesma situação. Ninguém manda em ninguém, porque ninguém é mais importante. E aí a gente tem, de novo, esse princípio filosófico que eu falei. Então, façam esse exercício que dá bastante diferença. Dá bastante impacto sonoro. Surpreende um pouco, mas como tudo que a gente não conhece, é importante a gente experimentar que o nosso ouvido, no caso da experiência musical, nosso ouvido se acostuma e vai extrair outras informações ali dentro. Agora eu vou passar para o segundo vídeo, então, por favor, me acompanhem.